O velório do policial militar morto ontem em Ribeirão foi marcado por muita comoção. O enterro aconteceu hoje à tarde no cemitério Bom Pastor. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O corpo do cabo Edson Luiz Marques foi velado no Memorial da Saudade. Policiais militares fizeram um cortejo até o cemitério Bom Pastor, onde amigos e familiares prestaram as últimas homenagens. A mãe e a esposa do policial estavam muito emocionadas e não gravaram entrevista. E ele é uma pessoa justa, pessoa boa, bom filho, bom pai, bom tudo, né? Bom primo. O coronel Malaspina, da Polícia Militar, acompanhou o sepultamento. Ele também não quis gravar entrevista, mas disse que a PM está tomando as providências necessárias para apurar o caso. O cabo Edson morreu no domingo em frente a uma padaria na Vila Albertina. O PM foi surpreendido por 2 criminosos em uma moto. Ele chegou a ser socorrido e morreu no hospital. A DIG, Delegacia de Investigações Gerais, trata o caso como homicídio qualificado. É um homicídio mais grave, um homicídio com requintes de crueldade e de execução. A Polícia Civil está investigando quem teria sido o executor, né, e aqueles que estariam envolvidos de uma forma direta ou indireta com essa conduta que acabou com a vida do policial militar. O delegado também disse que, por enquanto, não há informações de que a morte do PM tenha alguma relação com a troca de tiros que aconteceu na última sexta-feira entre a Polícia Civil e moradores do bairro Simeone, aqui em Ribeirão. Nós trabalhamos com todas as hipóteses, não descartamos nenhuma informação, mas ainda não vislumbramos vínculo nesse sentido. O cabo Edson tinha 17 anos de carreira e entrou na polícia após 3 tentativas. Na terceira ele conseguiu entrar, então você vê o tanto que ele gostava do que ele fazia. Mas, né, cabe à polícia, né, fazer as investigações, cabe, né, e a polícia tomar as providências, né. Cláudia Prates para o Jornal da Clube. Vamos ao vivo falar mais sobre esse assunto com o procurador de Justiça aposentado e ex-tenente da Rota, Edson Ramachotti. Boa noite. Qual a explicação para o policial ser alvo de criminosos? Esse fato é um incidente negativo de uma pessoa que foi assaltar uma padaria, né? E a hora que eles perceberam que poderia haver uma resistência de um ser humano, eles dispararam muito agressivamente. E certamente esse personagem que praticou esse crime, ele sabia que se tratava de um policial que estava à paisana, né? Sem farda, sem nada. Então isso aí é um erro gravíssimo. É um caso que a Polícia Civil vai ter que investigar com agilidade. O próprio comando da Polícia Nossa do Interior 3 aqui, o coronel Malaspina, que é um homem muito atuante, muito sério, muito digno, que vamos descobrir. Eu peço encarecidamente que qualquer pessoa humana que saiba quem é esse indivíduo que matou esse policial militar, que não merecia nem devia ter sido morto, ligue para o telefone 190, porque não vai ser dado divulgação, a pessoa não vai entrar em insegurança. Ligue para o 190 e passa as informações que possam ser passadas e identificados e presos esse cidadão que não podia ter feito o que ele fez. Isso aí é grosso, errado e indevido. Ramachotti, o crime organizado perdeu respeito pelas nossas instituições? Infelizmente sim, eu vi e convivi que o crime organizado está crescendo, por quê? Porque os nossos presídios estão sendo muito estimulantes à continuidade de muitos líderes criminosos dentro do sistema prisional. Precisa mudar totalmente o sistema, porque a história nossa jurídica é muito forte, que em Roma, isso há 300 anos atrás, todo ser humano que comete um crime grave é preso, ele tem que ser recuperado psicologicamente, psiquiatricamente, humanamente. Isso tem que ser, o presídio tem que ser uma reescola de vida e não uma manutenção à vontade em que os presos têm celulares, têm participação com os presos que estão fora do presídio. Os presídios têm que ter isolamento e recuperação
Porque está mais do que provado na terra humana que o ser humano brasileiro é um ser humano muito talentoso, muito recuperável. Isso tem que ser usado por nossas autoridades governamentais. Isso é muito importante. O senhor acha que este ano pode mais uma vez ter a estatística aumentada de agressões a policiais? Não, na verdade, essa possibilidade de aumentar ou rebaixar, isso é imprevisível. A gente fica torcendo e querendo, porque na vida nós nascemos para viver e não para morrer. Recomendo que nem se comete erro por qualquer autoridade e nem muito menos por qualquer criminoso, qualquer assaltante. Não mate. Essas teorias que se instalaram nesse país da falsa democracia e principalmente sobre a teologia da libertação, que estimula a criminalidade, invasão de terra, não. Democracia é o exercício na vida com o direito, mas sobretudo com a obrigação, tanto sim quanto o não. Esse é o lado positivo, porque você sabe que todo ser humano, a pessoa que ele mais tem que fiscalizar na vida é ele mesmo, porque nenhum de nós podemos cometer erros, seja qual for. Honestidade é uma obrigação e todos nós temos que exigir e praticar a honestidade. Ok, muito obrigada. Agradeço a sua participação hoje aqui no Jornal da Clube. Eu agradeço e fico torcendo para que a Polícia Civil realmente identifique quem foi esse criminoso que levou uma família num sofrimento e que o Judiciário, através do julgamento, coloque pena para esse personagem de 20 a 30 anos. Não joguem pena baixa. Agradeço a todos, fico muito feliz e digo que eu fui tenente da Rota em São Paulo por 2 anos, em 1975-77. Fiquei 15 anos na Polícia Militar e 15 anos no Ministério Público e eu sou muito vinculado à honestidade, à torcida dessa recuperação humana. Um parabéns à nossa TV Clube e a todos os moradores de Ribeirão Preto que, quem sabe, quem tem conhecimento, comunica para aprender. Um abraço, muito obrigado a todos. Obrigada a você. Obrigado. E ex-tenente da Rota, Edson Ramachotti, boa noite. Qual a explicação para o policial ser alvo de criminosos? Esse fato é um incidente negativo de uma pessoa que foi assaltar uma padaria, né? E a hora que eles perceberam que poderia haver uma resistência de um ser humano, eles dispararam muito agressivamente e certamente esse personagem que praticou esse crime, ele sabia que se tratava de um policial que estava à paisana, né? Sem farda, sem nada. Então isso aí é um erro gravíssimo. É um caso que a Polícia Civil vai ter que investigar com agilidade. O próprio comando da Polícia Nossa do Interior 3 aqui, o Coronel Malaspina, que é um homem muito atuante, muito sério, muito digno, que vamos descobrir. E eu peço encarecidamente que qualquer pessoa humana que saiba quem é esse indivíduo que matou esse policial militar, que não merecia e nem devia ter sido morto, ligue para o telefone 190. É um homicídio mais grave, um homicídio com requintes de crueldade e de execução. A Polícia Civil está investigando quem teria sido o executor, né, e aqueles que estariam envolvidos de uma forma direta ou indireta com essa conduta que acabou com a vida do policial militar. O delegado também disse que, por enquanto, não há informações de que a morte do PM tenha alguma relação com a troca de tiros que aconteceu na última sexta-feira entre a Polícia Civil e moradores do bairro Simeone, aqui em Ribeirão. Nós trabalhamos com todas as hipóteses, não descartamos nenhuma informação, mas ainda não vislumbramos vínculo nesse sentido. O cabo Edson tinha 17 anos de carreira e entrou na polícia após 3 tentativas. Na terceira ele conseguiu entrar, então você vê o tanto que ele gostava do que ele fazia. Mas, né, cabe à polícia, né, fazer as investigações, cabe, né, e a polícia tomar as providências, né. Cláudia Prates para o Jornal da Clube.
Vamos ao vivo falar mais sobre esse assunto com o procurador de justiça aposentado. Psiquiatricamente, humanamente, isso tem que ser, o presídio tem que ser uma reescola de vida e não uma manutenção à vontade em que os presos têm celulares, têm participação com os presos que estão fora do presídio. Os presídios têm que ter isolamento e recuperação, porque está mais do que provado na terra humana que o ser humano brasileiro é um ser humano muito talentoso, muito recuperável. Isso tem que ser usado por nossas autoridades governamentais. Isso é muito importante. O senhor acha que este ano pode mais uma vez ter a estatística aumentada de agressões a policiais? Não, na verdade, essa possibilidade de aumentar ou rebaixar, isso é imprevisível. A gente fica torcendo e querendo, porque na vida nós nascemos para viver e não para morrer. Recomendo que nem se comente erro por qualquer zero, porque não vai ser dado divulgação, a pessoa não vai entrar em insegurança. Ligue para o 90 e passa as informações que possam ser passadas e identificados e presos esse cidadão que não podia ter feito o que ele fez. Isso aí é grosso, errado e indevido. Ramachotti, o crime organizado perdeu respeito pelas nossas instituições? Infelizmente sim. Eu vi e convivi que o crime organizado está crescendo, por quê? Porque os nossos presídios estão sendo muito estimulantes à continuidade de muitos líderes criminosos dentro do sistema prisional. Precisa mudar totalmente o sistema, porque a história nossa jurídica é muito forte, que em Roma, isso há 300 anos atrás, todo ser humano que comete um crime grave é preso, ele tem que ser recuperado psicologicamente. O velório do policial militar morto ontem em Ribeirão foi marcado por muita comoção. O enterro aconteceu hoje à tarde no cemitério Bom Pastor. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O corpo do cabo Edson Luiz Marques foi velado no Memorial da Saudade. Policiais militares fizeram um cortejo até o cemitério Bom Pastor, onde amigos e familiares prestaram as últimas homenagens. A mãe e a esposa do policial estavam muito emocionadas e não gravaram entrevista. E ele é uma pessoa justa, pessoa boa, bom filho, bom pai, bom tudo, né? Bom primo. O coronel Malaspina, da Polícia Militar, acompanhou o sepultamento. Ele também não quis gravar entrevista, mas disse que a PM está tomando as providências necessárias para apurar o caso. O cabo Edson morreu no domingo em frente a uma padaria na Vila Albertina. O PM foi surpreendido por 2 criminosos em uma moto. Ele chegou a ser socorrido e morreu no hospital. A DIG, Delegacia de Investigações Gerais, trata o caso como homicídio qualificado.